Olá, tudo bem? Eu vim hoje conversar com vocês sobre um tema que é muito abrangente e que envolve a população de uma maneira geral. Vamos conversar sobre dor nas costas, lombalgia. Meu nome é Rogério Leite, eu sou ortopedista e traumatologista, tenho uma formação na área de coluna, trabalho na COT mais ou menos 23 anos. Primeiro determinar o que é isso, né? A lombalgia é uma situação que ocorre no finalzinho da coluna, perto da região glútea. Aquela região ali é uma região de carga, é uma região que concentra muita musculatura e muito movimento. Esses fatores reunidos podem, em havendo um desequilíbrio, produzir dor. A lombalgia tem dois tipos de maneira básica para a gente discutir. Um é a lombalgia aguda. É aquela dor nas costas aguda, aquela dor que você foi pegar algo no chão e de repente travou. Aquela dor que você foi se mexer na cama e sentiu um desconforto importante e teve que parar o movimento. Essa lombalgia aguda acontece na população em geral em torno de 40%, ou seja, de cada 10 pessoas, 4 vão reclamar ao longo da vida de uma dor nas costas de maneira súbita. Essa ainda tem características boas, significa que ela normalmente é passageira e autolimitada. 95% desses tipos de dores vão desaparecer ao longo das primeiras 3 semanas. Buscar um médico nesse momento é importante, porque ele vai diferenciar a lombalgia aguda pura, por um processo postural, que é realmente a grande maioria dos casos, de algo que a gente precisa investigar de maneira mais profunda. A outra lombalgia, que tem as mesmas características, porém com um início mais lento, mais insidioso, ele não é tão agudo no início, é aquela lombalgia crônica, aquela dorzinha nas costas que começa a se instalar, que todo dia você sente um pouquinho, no dia seguinte sente um pouco mais, que vai evoluindo com o passar do tempo e permanecendo. Essa daí a gente considera como lombalgia crônica, principalmente se ela ultrapassar os 3 meses de evolução, né? Parece muita coisa, mas muita gente sente uma dor leve nas costas e que se arrasta durante muito tempo e que não são levadas a sério pelo paciente. Esse tipo de dor é uma dor que a gente precisa levar mais a sério e prestar mais atenção em alguns detalhes. Ela pode ser puramente por processo postural, a gente pode melhorar a parte muscular, pode melhorar a parte de alongamento, a ergonomia no trabalho do indivíduo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, alguns sinais que podem vir junto com elas, né? Perda de força nas pernas, sensação de dormência em determinadas regiões, alterações urinárias, todas esses sintomas associados fazem a gente ficar mais preocupado. Quando a gente fala em lombalgia, depois da gente diferenciar o que é uma lombalgia aguda de uma lombalgia crônica, a gente fica querendo saber como é que a gente diagnostica isso, né? Na grande maioria das vezes, o exame clínico é fundamental. É ele que define se a lombalgia tem uma pretensão a mais ou se é uma lombalgia simples, autolimitada. Então, pedir exames nesse caso, na grande maioria das vezes, não leva a nada. O raio-x em si, a não ser que a gente tenha tido um trauma, um machucado ou tenha um desvio definido na coluna, ele nos ajuda pouca coisa nesse aspecto. Tomografias e ressonâncias, além de serem exames caros, não nos revelam, na grande maioria dos pacientes, nenhum tipo de patologia. E a gente vai recair sobre aquele ponto inicial de que havia um desequilíbrio na parte muscular ou da parte ligamentar que levou a um processo agudo. As lombalgias crônicas, do mesmo jeito, se não tiverem sinais que a acompanhem, normalmente não tem nenhum tipo de definição nem mudança de tratamento com o pedido desses exames que a gente chama de exames complementares. Lombalgia dá em criança? Dá em criança, dá em adolescente, mas nesses casos a gente fica mais preocupado. É raríssimo ou muito mais difícil de aparecer dor nas costas em criança e adolescente, a não ser que venha associada a trauma. Nesses casos a gente precisa ficar de olho na febre, se ele tem algum tipo de efeito a mais que já citei, né? Desvios de coluna, desconforto importante ao sentar, desconforto ao andar, queda fácil. Todos esses fatores irão indicar uma necessidade de uma investigação maior. Então, dor nas costas de criança e adolescente
é um sinal de alerta. Fatores de exames complementares, além da ressonância, tomografia e raio-x, existe uma outra que é a densitometria, que os pacientes sempre questionam, né? E a gente só precisa realizar as densitometrias em pacientes que estão acima dos 50 anos. Na grande maioria das vezes, mulheres com biotipo caucasiano, ou seja, mulher branca, que tem uma chance maior de ter alterações tróficas do osso e que essas alterações tróficas podem levar à fragilidade da camada óssea e isso pode permitir pequenas fraturas, pequenas trincadas no osso que podem se refletir em dor. A gente precisa também verificar que o processo doloroso tem também como tratamento, além do reforço da parte muscular, além do reforço da parte de alongamento, algumas medicações que a gente pode lançar uso. Tá? Normalmente a gente começa com analgésicos mais simples e não se engane, porque a dipirona, o paracetamol são medicações de boa escolha e com poucos efeitos colaterais. Os anti-inflamatórios que são usados também nesses casos têm que ser usados com mais parcimônia, né? A gente tem uma gama de anti-inflamatório, associação deles com relaxantes musculares que podem produzir efeitos negativos, principalmente no sistema digestivo, úlceras, gastrites e no sistema renal, sobrecarga renal, inclusive insuficiência renal, com o uso de algumas substâncias desse tipo. Então, muito critério na hora de usar essas medicações e sempre associado e prescrito por um médico. Outras medicações que podem ser usadas são os opioides, que são medicações controladas, analgésicas controladas, e que, por serem mais fortes, atuam melhor na dor, mas também têm efeitos colaterais maiores. Normalmente são efeitos associados a tonturas, náuseas e vômitos, boca seca, intestino preso, que pode ser um desafio, principalmente para pessoas de mais idade, que já têm dificuldade de ir ao banheiro. Quedas fáceis, tonturas podem também levar a acidentes importantes em pessoas de qualquer idade, mas principalmente das pessoas da terceira idade. Passando disso, a gente tem opioides mais fortes, né, que a gente costuma utilizar em pacientes com dor crônica, agudizada, ou pacientes que a gente vai internar. Mas aí já é um outro tema, já é um outro assunto para a gente conversar num outro momento. Para finalizar, fisioterapia é uma modalidade de tratamento importante, mas a gente tem que levar em consideração que o fisioterapeuta trabalha, tem grandes méritos no tratamento, mas o diagnóstico de lombalgia, a definição dos caminhos a serem tomados, continua sendo do médico. E, finalmente, para lembrar que hérnia de disco, que é um tema que envolve também dor nas costas, está presente numa grande gama de pacientes que sequer sabem que tem e que sequer apresentam qualquer tipo de sintomatologia. E hérnia de disco, pessoal, precisa de cirurgia de maneira rara. Raramente uma pessoa com hérnia discal vai precisar submeter a tratamento cirúrgico, seja ele qual for. Não existe fisioterapia nem nenhuma terapêutica que devolva a altura do disco. O disco, uma vez lesionado, lesionado está. Não se consegue fazer um disco que tem pouca hidratação ou que está desidratado voltar a hidratar. É como se eu tentasse encher uma peneira, mesmo que eu beba 10 litros de água por dia. O que a gente precisa entender é que mesmo com um disco escuro, um disco desidratado, o indivíduo pode ter qualidade de vida e esquecer que tem essa alteração anatômica. O importante na coluna é a gente ter qualidade de vida clínica. Os desgastes que vão acontecer com o tempo não necessariamente precisam trazer dor. E é disso que a gente tem que enfocar. A alteração anatômica não é igual à alteração clínica. A alteração anatômica não é igual à dor. Espero que vocês tenham gostado do tema, que a gente tenha tirado algumas dúvidas que são importantes dentro da cabeça e do universo do paciente. E para que você tenha novidades, inscreva-se no canal e estejam sempre antenados com a gente. Tudo de bom.